gente, tudo bom? A Agropec não para de inovar. Olha o que está acontecendo aqui nesse exato momento. O primeiro podcast Agro e Prosa. Uma inovação do sindicato com o sistema FAEPA, que veio trazer um podcast toda vez que tiver o Agropec, para a gente saber tudo o que está acontecendo e todas as pautas importantes para o nosso agro, para a nossa Paragominas, né? É super importante. A gente está aqui com a presidente Maxiele. Maxiele, fala um pouquinho com a gente. Claro, gente, um prazer estar aqui, um prazer estar com os convidados. Muito agradecida pela FAEPA estar aqui, né, nos abraçando nesse projeto. Essa parceria não poderia ser diferente. Não existe sindicato sem federação, federação sem sindicato. Então, obrigada, doutor Xavier, por todo esse apoio. A feira tá linda. E também iniciando com o nosso podcast do turismo, então é uma honra. Eu sou Maxiele, estou presidente do Sindicato Rural de Paragominas, na minha segunda gestão, e vamos falar um pouquinho aqui dessa sensação que é iniciar o turismo em Paragominas. Exato, a gente também está contando com presenças muito importantes para o turismo aqui em Paragominas. A gente está com José Daniel. Oi, José Daniel, como é que a gente vai chamar aqui? José Daniel. Não abro mão, não tem que ser os dois nomes. Então, José Daniel, fala um pouquinho com a gente. Olá, boa noite, tudo bom? É um prazer, obrigado pelo convite. É meu primeiro podcast, logo falando, legal. Então tô meio nervoso, mas... O primeiro podcast do AgriProsa. Dentro da minha área de formação ainda, né? Uma área que eu amo, né? Que eu acabei que eu me identifico hoje. Eu sou José Daniel, sou turismólogo de formação. Estou atualmente à frente da parte do turismo aqui do Instituto de Paragominas, né? Já foi o PAN, né? Que eu já saí de formação, fui para a hotelaria, da hotelaria já fui para gestão pública, então é o primeiro contato. Então é uma experiência que eu tenho hoje, que eu falo que vai ser para a vida toda. Então, assim, tá aqui com vocês hoje, falar sobre o turismo, falar sobre sustentabilidade, né? É um tema muito importante, né? E eu amo minha área, então... Tá passando, tá perfeito, tranquilo. Né? A gente também tá contando com a presença do Vitor Biasi. Oi, Vitor, tudo bom? Bem-vindo ao nosso podcast. Olá, muito obrigado. Eu sou o Vitor Biasi, como já foi apresentado, sou empresário, supermercadista. Atualmente estou como presidente do Conselho de Turismo aqui da nossa cidade. E isso que eu acho interessante da nossa cidade, porque nós envolvemos as pessoas para poder discutir como nós devemos desenvolver, quais são os projetos que devemos seguir adiante. Não é uma cidade que para num tempo, é uma cidade que planeja e executa. Isso é Maxiele, é uma honra estar aqui no seu primeiro podcast do Agro e Prosa. Muito obrigada. Eu vou aproveitar também para me apresentar. Eu sou a Juliana Cardoso, estou aqui como uma host especial para o AgriProsa. E a gente, agora, nesse momento, vamos conversar sobre o turismo sustentável e turismo rural. O turismo aqui em Paragominas, né? Os desafios, as oportunidades. Para a gente iniciar, eu acho que o ideal seria dar uma conceituação, fazer com que o nosso público entenda o que a gente vai falar sobre o turismo, né? O que é o turismo. Exato. Quem pode me ajudar nisso? O nosso turismólogo. Vai dar um show. Olha logo de primeira. Bom, gente, o turismo, né? Como todo mundo sabe, as pessoas falam assim mesmo. Eu me lembro que quando eu passei na faculdade de turismo, minha família falou: tu vai só viver viajando. Meu sonho. Meu sonho. As pessoas têm essa ideia mesmo. Tu vai só viajar. Meu sonho. Eu acho que se eu fizer viagem, eu vou contando o dedo. Mas assim, de turismo, ele é uma área onde a gente tá até conversando mais cedo, que realmente... Hoje, o país, uma parte da economia do país é gerada em torno do turismo. Sim. Né? Hoje o turismo ele é uma fonte de renda, tanto para o microempresário, quanto para o empresário, quanto para aquela pessoa que às vezes tem uma barraquinha em frente da sua casa. Que eu falo que a tradição trabalhando ou a gastronomia, o artesanato. Então o turismo em si, ele é uma fonte de renda que gera para o município, para o estado, para o país, né? Mas a Maxiele também tocou num assunto muito importante antes da gente começar, sobre o PIB. É um assunto muito importante, né? Hoje o turismo, vocês podem ver, hoje os maiores tem países que vivem do turismo. Por que vive? Porque hoje é uma fonte, é uma renda, né? Claro que, infelizmente, a gente tem muita dificuldade com o turismo se desenvolver. A gente vê que tem localidades que, às vezes, precisa ser explorado, precisa ser estudado, precisa ser trabalhado, precisa. Mas tudo isso começa com um passo. Né? Quando você desenvolve o turismo no município, numa região, você está mostrando o seu potencial, você está mostrando a diferença da sua região, do seu município para outra região que às vezes não tem. Né? Um exemplo, aqui em Paragominas a gente tem uma Agropec.
A feira. A feira é um período onde o município ele gera em torno do turismo. Né? Por que vocês falam? Porque aqui você está gerando gastronomia, cultura, negócios, o público que vem de fora, né? Então a gente acaba que o nosso município, nesse período, ele para, né? Porque a gente sabe o quanto é importante para o município uma feira dessa, um evento desse, que atrai esse público de fora, que atrai uma população, às vezes, que vem só para essa feira, se prepara o ano todo para vir no evento, para vir na feira. Né? A gente sente essa diferença, né? A gente vê a diferença por conta dos nossos empreendimentos, hotelaria, que às vezes está cheio, né? Que você não consegue vaga. Por quê? Porque ela está focada no período de exposição. Então o turismo em si, ele tem essa geração, né? Essa geração de renda, emprego, desenvolvimento do município, somente quando acontecem os eventos, né? E a gente tem esse diferencial aqui em Paragominas. O pessoal sempre fala, Paragominas não tem praia, não tem isso. Mas Paragominas tem rio. Paragominas tem o Rio Capim. Exatamente. Entendeu? Paragominas tem o agro. Paragominas tem o rural. Exato. Paragominas tem a produção familiar. Que isso também pode ser um grande diferencial, né? Hoje o turismo, eles têm vários eixos que você pode desenvolver, igual como se fosse uma medicina, que tem o que cuida como se fala, do parto, o que cuida da parte da clínico geral, entendeu? O turismo é assim. Sim. O turismo tem o turismo rural, turismo de base comunitária, turismo cultural, turismo gastronômico, turismo de eventos. Então, são as diversas modalidades. Isso que eu queria perguntar também. Era o próximo passo, né? A gente entende o que é turismo, mas o turismo ele não é uma coisa única. Ele existe em diversas modalidades. Isso. Eu tinha até falado antes que eu tinha separado uma lista aqui, que tem o turismo de aventura, de negócios, de compras, de recreação, turismo acadêmico. Então, existem várias modalidades, né? Justamente. Inclusive o turismo rural, o turismo sustentável, que é um dos principais focos aqui da nossa conversa, né? Isso mesmo. É verdade. Por exemplo, nós devemos entender que nosso município ele já tem uma vocação muito clara com o turismo de eventos e negócios. Hoje, boa parte do nosso setor hoteleiro, ele fica à disposição do turismo de negócios. O que é o turismo de negócio? É o consultor, é o vendedor que vem para dentro do município para poder pegar e realizar negócios. Quando nós pensamos em turismo de eventos, nós temos dois grandes eventos aqui dentro da cidade, que é a Show Agro e a Feira Agropecuária, que atualmente já estão no evento calendário e movimenta o município como um todo, faz toda uma economia girar em torno disso. A Agropec, inclusive, está no calendário nacional de turismo, isso né? Mesmo. É bem importante colocar. Isso é uma coisa, porque quando a gente pensa em turismo, a gente pensa, não, tá muito distante, como não temos praia. Não, mas nós temos negócios aqui frequentes. São Paulo não tem praia, e mesmo assim São Paulo atrai vários turistas de negócio, vários turistas culturais. Então, tudo isso é colocado. Quando nós pensamos assim, o que é que podemos alavancar o turismo sustentável? O que podemos alavancar o turismo dentro da cidade? Tem como, por exemplo, o papel do conselho, que é desenvolver novos eventos calendários, como a gente estava discutindo antes, num festival gastronômico com base no Estrela Azul de Belém, um Estrela Verde, porque tudo em Paragominas tem que ser verde, para definir qual é o melhor restaurante, qual é a melhor comida, qual é o melhor restaurante dentro do município. Isso atrai movimentação. Isso é uma pauta que nós vamos ter no próximo conselho. Então, a grande questão do turismo ele existe vários pontos que são possíveis de você alavancar a economia do município. Porque quando a gente pensa em um município, a gente tem que lembrar que nós estamos muito distantes de Belém. Então as pessoas que estão, os casais que estão em Ulianópolis, os casais que estão em Pixuna, quando der uma data comemorativa, onde que eles têm que pensar em jantar e comemorar? Tem que ser Paragominas. Você tem que trazer para cá uma opção de ser uma opção viável para as pessoas. Tem que ser o polo, né? Tem que ser o polo regional. Nós já temos alguns instrumentos turísticos maravilhosos, como por exemplo o aeroporto. É o único da região com o aeroporto. Então nós temos que alavancar isso. E isso vem muito do papel de como construir os ativos turísticos para que eles tenham suporte. Hoje nós já temos alguns ativos turísticos estrangulados que precisam de mais investimento e como pegar e trazer outros eventos para o calendário, para ser reconhecido. A gente estava conversando mais cedo, Max, sobre uma questão que Paragominas não, o estado do Pará já conta com alguns hotéis fazendas muito bons e que acabam pecando por falta de divulgação. Se você não divulga, não tem clientes. Se não tem clientes, como é que consegue alavancar? Nós precisamos demonstrar que nós temos capacidade para tal. Mas para isso, claro, pequenos eventos até que você consiga, consecutivamente, aumentar a escala, mostrar que existe aqui dentro do município estrutura para aguentar
Porque quando você tiver uma estrutura bem estabelecida, o movimento ele vem como consequência. É verdade. Temos um limite de população, 100 mil habitantes. Para onde que as empresas vão crescer? Só se vier mais gente. E como que é a maneira mais fácil de trazer gente que não o turismo? Das pessoas virem visitar. É verdade. São todas ponderações muitíssimo interessantes. O José Daniel estava falando, por exemplo, de valores, né? O PIB mundial, o turismo, ele movimenta 10% desse PIB mundial. Paragominas realmente já tem um turismo. Esse turismo de negócios é muito forte no estado do Pará todo. Sim. E Paragominas é muito forte realmente. Tem um aeroporto, tem vários eixos que atraem a Paragominas. Agora aqui a gente começa a despertar novos turismos, né? Novas possibilidades, como eles mesmos colocaram. E também trabalhando essas dificuldades. O projeto mesmo do turismo, que você falou do turismo rural, né? Como alcançar esse turismo rural? Aqui em Paragominas a gente começou a trabalhar justamente essas comunidades que estão na beira do rio. Uhum. O projeto do turismo sustentável do Rio Capim foi pensado para que essas comunidades fossem primeiro sensibilizadas para o projeto. Primeiro que elas fossem, né, atraídas de forma positivamente para que participassem do projeto, para que vislumbrassem positivamente o que seria esse turismo. No entanto, que nós, quando chegamos a primeira vez nas comunidades, elas eram reativas. Elas não queriam participar. Porque muitas pessoas tinham ido lá, muitas pessoas tinham feito algumas promessas e eles realmente não haviam feito entregas. Então, nós conseguimos angariar muitas comunidades, conseguimos começar trabalhos através de parcelas de metas e hoje nós temos 6 comunidades que estão trabalhando. E aí esse turismo rural está sendo bem envolvido, de forma que eles estão desenvolvendo produtos, estão desenvolvendo a sua comunidade, né? Com cursos, envolvendo a comunidade, de forma também que não abale a sua estrutura histórica. O turismo rural ele tem essa visão, né, de fazer com que o turista venha, mas ele tenha contato com a tradição e não faça com que a tradição seja perdida. Exatamente. Né? É uma forma de continuar isso, né? Essa convivência, esse turismo de convivência, né, Daniel pode também me corrigir se eu estiver equivocada. É a convivência do meio deles. Sim. A maioria das vezes eles querem ver o que acontece ali naquele meio, né? E aí muitas vezes é tirar o açaí, é a casa de farinha, é a colheita, é pescar o peixe e preparar ali, fritado, assado, aí você come com aquela própria farinha que foi preparada. Então... É uma imersão na cultura. Uma imersão. Porque o que acontece? Muitas pessoas, igual aqui no Rio Capim, nós tivemos agora há pouco tempo um grupo que veio da Austrália. O que eles vivem lá é muito diverso do que é vivido aqui no Rio Capim. E essa diversidade, ela atrai muito. E Paragominas tem isso. E isso estava escondido e a gente começou a mostrar isso. Nós tivemos agora recentemente o cantor Daniel, que é muito famoso, estava aqui no Rio Capim fazendo pesca. E a gente começou a trazer essa potencialidade, começou a fazer essa sensibilidade com eles, começou a fazer com que eles entendessem o valor do trabalho deles, o valor do que eles têm e como eles poderiam agregar valor financeiro e trazer outra renda. Então é muito importante porque muitas mazelas existem também nos rios da Amazônia e em muitos lugares no Brasil. Sim. Não é só aqui na Amazônia. Mas eu acho que cada um tem que cuidar aonde você está. Ou seja, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de trazer renda para essas pessoas que estão ali. Essas pessoas são pequenos produtores, e agora eu falo puxando a sardinha para o meu lado, que sou presidente do sindicato. Então, o pequeno, o médio e o grande produtor são nossa responsabilidade. E quanto parceira do Senar e da FAEPA, o Senar veio trazendo conosco diversos cursos. Por exemplo, nas comunidades Nazaré e São Sebastião, Vitor, nós podemos levar para eles uma diversidade de curso com a farinha. Quando nós chegamos lá, foi descoberto que eles estavam fazendo um plantio da maniva que estava doente. Então, com o tempo, esse plantio ele foi diminuindo. E quando você tem a diminuição da produção, tem escassez financeira, tem evasão rural.
E aí nós fizemos uma área comum, fizemos a preparação da terra, levamos manivas novas e conseguimos auxiliá-los nessa produção. Levamos boas práticas de alimentação, levamos novas práticas, fizemos o manejo da farinha e foi muito legal que a gente, na época que a gente estava fazendo essa nova farinha, nós levamos um enriquecimento com extrato de beterraba. E foi aí que surgiu a farinha rosa. E quando nós lançamos a farinha rosa, foi bem na época do filme da Barbie. E aí eu joguei pra todo mundo. Aproveitou o marketing. Não, aí eu não perdi essa. Eu comecei a falar que era a farinha da Barbie e nós ganhamos aí uma publicidade incrível e fez um sucesso, porque a farinha realmente é de alta qualidade e conseguimos realmente divulgar. Então, esse turismo, porque ele é importante pra gente? Porque ele tá levando mais uma renda para essas famílias. Essas famílias agora já estão começando a ter mais de uma renda na sua produção, tá? Elas estão agora, a gente conseguiu em parceria com o Sebrae fazer a demarcação geográfica do produto deles. Então isso tudo tem desenvolvido bastante dentro da nossa comunidade. O produto deles já está saindo para outro estado e a gente já está fazendo uma programação para exportar esse produto. E também vamos fazer essa venda desse produto aqui dentro. A gente também vai ter aqui dentro do nosso sindicato uma estrutura para poder vender esse produto. Então, é toda uma estrutura que está sendo criada para amparar o turismo, como você disse, de todos nós juntos. Eu costumo dizer que isso foi o projeto do Turismo Rio Capim foi uma iniciativa do sindicato, mas todos nós construímos juntos. Né? Por quê? Porque lá, quando nós visitávamos esse pequeno produtor, nós víamos uma oportunidade incrível. E hoje eles vão ter, agora esse ano a gente vai ter o nosso primeiro Círio Fluvial. Já estamos organizando lá no Rio Capim. Então a gente já está atraindo pessoas que têm barcos de outros lugares. Gente, o Rio Capim já está super movimentado. As prainhas super movimentadas. Então, esse ano a gente vai ter o primeiro Círio Fluvial. Eles já estão esperando, eles já enfeitam as comunidades, né? Então, é uma característica única que tem aqui em Paragominas, que é uma forma de explorar, não é? Exato. A gente não pode perder essa oportunidade. O José estava me falando que ele também teve a parceria do Senar para conseguir cursos, que foi o que a presidente falou. Isso que essa, vamos dizer, tem a prefeitura, tem o conselho, tem o sindicato, tem o Senar, todo mundo entendendo que aqui é uma oportunidade de turismo. Além do turismo rural, qualquer tipo de turismo, que aqui é uma oportunidade que tem que ser incentivado, tem que aproveitar essa oportunidade, não é isso? Tem que aproveitar as características que Paragominas tem para atrair isso. Exatamente. E qual vocês acham que seriam as outras características que Paragominas consegue oferecer para a gente? Fora o turismo rural, fora o turismo de eventos e de negócios, Paragominas existe uma grande oportunidade dentro da região de ser um polo turístico. Como eu mesmo mencionei, nós podemos trazer o turismo gastronômico aqui dentro da cidade, que nós precisamos pegar e alavancar os negócios. O turismo ele ganha muito valor quando você tem variedade. Quando nós pensamos, por exemplo, num festival gastronômico como o possível nome, o Estrela Verde, que ainda vamos ter que definir o nome dentro do conselho. Nós temos que lembrar que toda uma questão municipal pode ser envolvida. Você consegue trazer datas calendárias que podem alavancar o comércio, que você pode trazer eventos para dentro da cidade. Nós havíamos conversado mais cedo que existem outras oportunidades de negócios que poderia ser, por exemplo, o turismo acadêmico, os congressos. Porém, hoje acaba não sendo a principal oportunidade porque nós temos escassez de leitos hoteleiros. Então, nós sabemos que hoje isso aqui é um projeto para o futuro. Então, nós temos como trazer movimento. A grande questão que tem que ser pensada no turismo é como que você pode trazer de forma financeiramente positiva o impacto na cidade. Como você pode movimentar a cidade e trazer impacto financeiro real. Você havia comentado, por exemplo, que um irmão seu tem uma hamburgueria que participou do Estrela Azul e o movimento dele duplicou quando participou do evento. Exato. Essa é a situação que a gente pensa. Porque o que é economia? É movimentação de valores dentro do município. Então, se conseguirmos trazer eventos que consigam movimentar e trazer movimento de forma constante, nós daremos segurança ao empresário. Porque um grande investimento hoteleiro, ele acaba sendo caro. E nós sabemos que nós temos algumas carências em investimentos hoteleiros aqui dentro da cidade. Então, se conseguirmos demonstrar que existem outros ativos já com movimento recorrente, isso vai atrair novos investidores.
Salinas, por exemplo, era um grande potencial turístico de anos e anos, com aquelas praias maravilhosas que você consegue ver que em muitos locais não tem praias tão boas quanto. Mas faltou o quê? Faltou um investimento inicial que, quando ocorreu, parece que o Brasil descobriu Salinas. É verdade. Então, o que é necessário aqui dentro da cidade? Investimento público ou investimento privado? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois, pouco dos dois. Se fizermos eventos de forma constante, por exemplo, do turismo rural, fizermos eventos constantes, pequenos, que vão cada vez mais se alavancando, isso vai acontecer. Nesses festivais gastronômicos que o Conselho vai discutir na próxima reunião, nós temos certeza que o quê? Que, lógico, vai começar com poucos restaurantes, mas logo mais e mais vão entrando, porque eles vão perceber. Então, a principal função do Conselho é como trazer renda constante para o município. E sabe o que eu acho legal também? Assim, que às vezes a gente esquece de dizer a renda que o turismo já faz. Por exemplo, no ano passado, só no mês de agosto, o nosso município gerou só de ISS a mais R$500 milhão. Isso mesmo. Só no mês de agosto. Quer dizer, olha o impacto que a Agropec traz para o nosso município e olha o que isso traz para as pessoas diretamente. E aí a gente fez um estudo em parceria com o Sebrae para entender quais são os empregos que são gerados através da Agropec. De forma direta, 1.000 empregos. De forma indireta, 5.500 na região. Então você imagina que num período desse você gerar 5.500 empregos, isso é muito importante para o nosso município. Então, o turismo, ele gera o emprego, ele gera o imposto, ele gera, por exemplo, no teu supermercado, ele gera quem vende a roupa, quem faz o podcast, né? Quem aluga as estruturas, ele gera muita gente através de forma direta e indireta. Então, esses números, eles precisam ser dialogados. E, Max, esses números são reais. Eu, como supermercadista, eu verifiquei um aumento nas minhas vendas nessa semana, justamente por causa do quê? Do impacto da Agropec. Exatamente. Eu havia comentado. Existe todo um movimento indireto que acontece. Lógico que as lojas de confecção seriam as mais impactadas, mas indiretamente as pessoas vão comer. Vai ter venda, vai ter venda. Sem dúvida, ninguém fica, né? Tem muita gente de fora, muita que às vezes fica na casa de conhecido, e aí aluga uma casa, vai fazer o supermercado. Imagina, Daniel, se conseguíssemos trazer uma Agropec por mês aqui dentro de Paragominas. Pelo amor de Deus. Olha, sábado, gente, sábado, era lindo de ver. Eu recebi mais de 10 mensagens do pessoal na feira. Maxele, aqui o mercado tá empavoroso. Teve um sindicalizado que disse assim pra mim, Maxele, eu tô aqui, já rodei 3 vezes o mercado. Tá tão agitado, tá tão animado. Por quê? Porque as pessoas gostam disso, né? Gostam de ver o calor humano, o movimento. Sábado tava cheio. E aí meu esposo foi pegar minha bota lá no sapateiro e quando ele chegou, o sapateiro tinha... Quando ele deixou de manhã, o sapateiro tinha cobrado R$70. Quando ele foi buscar à tarde, tinha tanta gente lá, o sapateiro tava tão feliz. E aí ele falou assim, e aí fulano, e a bota, tá pronta? Ah, seu Luiz, R$100. O Luiz falou, mas de manhã era 70. Não, seu Luiz, 70, tá tudo certo. Aí meu esposo disse assim pra ele, ei, mas tá cheio, né? Ele, seu Luiz, eu nunca trabalhei tanto esse ano. Meu Deus, tá bom demais. Aí o Luiz disse, ele disse, brincou, né? Ele disse, essa Agropec é uma mãe, né? Ele disse, é uma mãe, um pai, uma família inteira. Então isso, quando vem pra gente, porque é muito difícil fazer uma Agropec, né? Claro, é muita gente que faz, é muita, a federação é importante demais, o sindicato, todos os diretores, todos os produtores. Eu sempre falo, esses produtores que entregam essa feira, né? E porque eles que estão aqui no dia a dia sustentando, é muito difícil. Mas quando a gente recebe essa mensagem do cara lá da lojinha da feira que tá trabalhando e falando essa Agropec é a mãe, é o pai, é a família inteira, pra ele, porque tá vindo a renda, aí a gente fala, isso aí é o turismo. Entendeu? Isso é o turismo que a gente quer que aconteça. Entendeu, quando a gente tava, eu sou de Belém, né? A gente veio lá da Federação de Belém, a gente tentando conseguir um quarto, ligava pros hotéis. Ótimo você falar nesse assunto. Isso mesmo. Foi muito difícil. Pra gente conseguir um quarto, a gente teve que pagar adiantado. Olha aí. Pra poder liberarem um quarto, pra poderem confiar que a gente vinha, porque senão não tinha. Eles não tinham Esse é um trabalho que a gente já vem fazendo desde o ano passado, eu e José Daniel. Trabalhando para que as pessoas entrem nos aplicativos de aluguel de imóveis, de aluguel de quartos, e a gente vem trabalhando nisso. Esse ano nós fizemos já reuniões, o Sebrae nos apoiando, fizemos reuniões para as pessoas entrarem e estimulando. E aí o que acontece? Gente, eu aluguei uma casa, preste atenção, que é renda, o que gera uma casa, 10 dias para colocarem todos os nossos palestrantes, todo mundo que vinha passando, porque eu não tinha mais hotel, eu não tinha o que fazer. Eu aluguei uma casa de 4 quartos, uma casa mobiliada, por R$11 mil.
10 dias. A mulher tá feliz da vida, ela saiu da casa dela. Lógico. Vocês estão entendendo? E assim, são oportunidades que a população acaba não observando que existe já dentro da cidade. A gente vem batendo muito nisso, porque, por exemplo, na AgriShow, eu estive na AgriShow esse ano, as pessoas já se programam para largar as casas delas e alugar. Entendeu? Por quê? Porque lá na cidade não tem estrutura para ter todos os hotéis para suprir o evento. Então, isso já foi criando praxe. A família do meu esposo é de Salvador. Em Salvador, as pessoas já saem e já alugam suas casas. Então, assim, gente, se não for para alugar só em quarto de hotel, vamos achar outro jeito. Por quê? Sim. Qual é a nossa ideia? Que essa feira cresça cada vez mais. E eu sempre falo, essa feira de todos nós é um patrimônio. Porque, Vitor, tu vai sair do conselho, vão vir outros, né? Vão vir outros turismólogos, vão vir outros presidentes do sindicato. Mas em nome de Jesus, essa feira sempre vai ser nosso, porque ela é um patrimônio histórico e cultural. Sabia disso, Ju? Já? Não sabia, não. Então eu vou te contar, olha aí. Capta essa informação é preciosíssima. A Agropec, ela é um patrimônio histórico e cultural desse município. E é um patrimônio imaterial do Estado. Do Estado do Pará. Nossa! Entendeu? Então ela tem uma força muito grande. É a 57ª feira. Entendeu? É uma força muito grande. O município tem 59 anos, ó. 2 anos de diferença Então, A Agropec praticamente veio junto com a fundação do município. Pra você ver como que é. Como ela é importante. Ela começou como uma feira de troca. E até hoje, se você analisar, ela é uma feira de troca. Quando eu chego e faço uma palestra, o que eu tô fazendo? Eu tô trocando informação. Conhecimento. Network. Então, Paragominas, ela sempre teve. Tem uma fala de um amigo que é assim: Paragominas nem é melhor e nem pior. Paragominas é diferente. E eu acredito que Paragominas sempre foi diferente. Porque as pessoas, elas se doam para o município. Né? Você vê que a gente lança um projeto igual esse do Rio Capim. Esse dia um amigo meu falou assim: Maxele, eu moro há 26 anos em Paragominas. Aí eu tenho um grande amigo meu que sempre quando eu vou para Minas eu encontro. E ele nunca falou de vir me visitar. Essa semana ele ligou para mim. Ei, fulano, eu vou te visitar. Ele, puxa, que legal você vem visitar. Ele falou, tem uma mulher aí que tá no Instagram. E ela só fica falando desse tal de um Rio Capim. E eu vou ir pra pescar no Rio Capim. Ele falou, Maxele, deu uma raiva dele, porque eu tenho 26 anos morando em Paragominas. Ele nunca veio visitar. Agora ele quer só por causa da pescaria. Eu falei assim, graças a Deus, porque tá vendo que o turismo é isso. As pessoas vão vir, Vitor. As pessoas vão vir e vão ficar em casa. As pessoas vão vir e vão ficar lá na comunidade, vão dormir lá. As pessoas vão ficar em Paragominas, porque o Paragominas tem esse diferencial e vai trazer as pessoas. Vai trazer para pescar. E aí, isso envolve muita gente, porque a gente precisa agora começar a trabalhar meio ambiente, valorização, entendeu? Fazer com que as pessoas entendam que a pesca, do pesca e solte, né? Que é isso que, por exemplo, o Mato Grosso começou por regiões. O Mato Grosso começou a proibir a pesca predatória, como eles chamavam, né? Por uma região, depois por outra. Hoje é o estado todo. Por quê? Porque eles entendem que é muito mais valoroso para o estado não pescar e só fazer esse tipo... E a renda é muito grande. Então a gente tem que começar a trabalhar assim, dessa forma. E o estado do Pará tem muito pesca, tem muito forte na piscicultura. Sim. É fortíssimo. Então a gente pode trabalhar na piscicultura e deixar que os rios a gente consiga trabalhar o turismo. O que você acha, Zé Daniel? Você tá caladinho, você fala. Não, eu vou deixar você falar. Agora é a sua vez. Eu ia até fazer uma pergunta, que a gente estava falando sobre os aplicativos. Eu ia saber como é que tem sido feito esse trabalho para que as pessoas entendam a importância de, por exemplo, lá em Belém, eu vou falar da minha experiência lá em Belém. A gente vai ter a COP30 e as pessoas elas já estão começando com essa mentalidade de sair de casa. O governo, na verdade, está incentivando a sair de casa para gerar esse mais leitos para as pessoas poderem visitar, para poder atrair mais turismo. Porque Perfeito. É um déficit, vamos dizer assim. Acho que de qualquer cidade aqui no estado do Pará é que a gente não tem essa ideia de que o turismo é essencial, que é preciso ter leitos, que é preciso ter espaço para abraçar esse turista, né? Como é que tem sido feito aqui em Paragominas? Hoje em Paragominas realmente a gente tem esse déficit muito grande, infelizmente, de leitos, né? Porque é uma oportunidade de negócios. Verdade. Isso. Eu falo assim, os eventos quando chegam na cidade, às vezes, Agropec. Quando encerra a Agropec, na segunda-feira já chega a reserva da empresa para o outro ano. Então, hoje o município ele conta com 800 e poucos leitos. Um município que tem
praticamente 105 mil habitantes, que tem 2 eventos grandiosos na cidade, que é a Shoagro e a Agroprec, que é uma semana de exposição, né? Com o município nesse porte, felizmente tem hoje 800 e poucos leitos, 400 e poucas unidades habitacionais, né? Então, infelizmente, a gente tem esse déficit muito grande. E hoje, no município, está surgindo muito as casas com suítes, com apartamentos que estão alugando, né? Tem uma moça aqui na cidade que eu achei muito legal o que ela fez. Ela saiu da casa dela com a família dela e alugou as suítes da casa dela. Tem 5 suítes na casa que ela aluga por dia, mensalmente, quinzena. É um diferencial, é uma economia extra que realmente está entrando para o município. O governo tem feito muito isso em Belém por conta da COP30. E por que não a gente vai fazer em Paragominas também? Exatamente. Né? Incentivar. Às vezes até ele tem 2 casas, às vezes ele nem mora na casa dele. Mas a casa dele está toda equipada. Por que não ganhar uma renda extra essa semana? Né? Ah, vou alugar minha casa por 10 mil reais. 10 dias, uma semana. Né? Eu tenho tantos quartos, tem banheiro, tem tudo. Uma casa mobiliada. Então, realmente algo que precisa realmente ser orientado para a população. Precisa haver uma mobilização para que a população entenda que às vezes ela pode ganhar uma renda extra. Às vezes ela tem um quarto em casa desocupado. Claro que muita gente não vou colocar um estranho. Mas pode entrar em contato com uma empresa. Olha, sim, eu tenho um apartamento, eu quero alugar, vocês querem isso, aquilo. Porque quando chega o período de Agropec, realmente a cidade fica muito lotada. Fica muito. Não, fora aqui, é muito engraçado aqui, ó. Paragominas, presta atenção, Ju, você tá chegando agora. Paragominas tem os amigos dos amigos, os amigos muito íntimos, os amigos são íntimos na Agropec, os amigos só aparecem na Agropec. E as nossas casas ficam cheias na Agropec. E é ótimo também. Mas eu fico pensando, se essas pessoas que ficam alojadas nas casas fossem só para hotéis, porque as casas todas ficam lotadas, é ou não é? Ficam, né? Eu falo assim, eu não nasci em Paragominas, hoje sou paragominense porque a cidade me abraçou. Mas eu tenho amigos em Belém que eles falam, eu quero ir na Agropec, posso ficar na tua casa? Eu falei, vão. Só que eles nunca vêm. Eu falei, sim, vocês não vão? Vocês fazem... Eu moro em um apartamento pequeno. Os meus vêm todos, são fiéis. Os meus nunca são. Eu falei que eu vou começar a barrar. Quando eles não vêm, aí eles vão querer vir. Então, assim, às vezes, esse desenvolver, esse incentivar a população a realmente alugar, vou ajeitar, nem que seja se você tinha só um quarto, mas se você tiver apenas um quarto, se tiver uma cama, tiver uma central ou um ventilador, às vezes a pessoa nem liga pra isso. Você fala, olha, eu alugo pra essa empresa, tanto. A empresa, do jeito que a cidade tá, a empresa não tem pra onde recorrer, acaba que ela vai. E Daniel, muitas pessoas às vezes pensam, mas eu não conheço uma empresa. Existem vários aplicativos que você tem como fazer esse intermédio direto pelo aplicativo para você não ter que ter o contato, eu não conheço as empresas. E muito das preocupações que vem quando a gente pensa no turismo do investidor mas eu vou alugar somente em 2 épocas por ano. Não, Paragominas está com uma carência gigantesca de leitos o ano todo. Existem uma dificuldade muito grande. Hoje, qualquer consultor, qualquer vendedor que venha para a cidade, ele não consegue se alojar com facilidade. Uma vez eu estava conversando com um dono de hotel e ele falou, olha, o que acontece é o seguinte, nós temos que ter quartos reservas para caso queime um ar-condicionado, que um chuveiro não funcione, a gente possa realocar o hóspede. O que está acontecendo é que nós não podemos ter mais esse quarto reserva e estamos tendo que fazer a manutenção do quarto com o hóspede dentro. Então, para o investidor que às vezes pensa, vale a pena investir em uma estrutura imobiliária para locação, vale. Nós temos uma demanda cativa muito grande. Paragominas, ela tem... de acordo com a nossa última conversa no conselho, uma demanda para mais 800 leitos, ou seja, dobrar a capacidade dela, e isso dividido em vários setores, não somente o de baixo custo, nós temos o de custo-benefício, que é vamos dizer, o intermediário, e o setor luxo. Então, basicamente, para onde que você pensar em investir aqui dentro, no setor de locações, no setor hoteleiro, nós temos demanda. É verdade, sim, é verdade. Agora, eu acredito que vai crescer muito por conta dos projetos que já estão em andamento, são os hotéis fazendas que estão à beira do Rio Capim. Tá? Já tem diversos projetos em andamento, porque a gente tem um projeto de uma marina, né, que vai estar ali também no Rio Uraim, para estar abarcando todo mundo que tem, né, as embarcações, também para você levar a sua família, para você ter possibilidades. Então, assim, ali no Rio Capim nós vamos ter diversas possibilidades, né, e alguns hotéis fazendas já estão para serem iniciados. Então, assim, eu acho que muitas pessoas já estudando, muitas pessoas que já fizeram, já alugaram. Então, para o ano, né, já vão ter mais.
Porque Paragominas é assim, alguns fazem, os outros já se interessam, o ano que vem já vai ter. E eu acho, você falando em COP, eu acho, o que acontece? Que Paragominas também vai ser, falando em turismo, eu acredito que Paragominas, para o ano que vem, já vai estar estruturado para receber uma levada dessas pessoas que vão chegar na COP. E essa é a nossa ideia. Assim, a gente já está com uma programação para, em janeiro, inaugurar a nossa agência rural do Sindicato Rural, a nossa agência de turismo rural. Essa agência, ela vai fornecer, por exemplo, o Vitor me liga e fala, Maxiele, a gente está com um grupo de 30 empresários que a gente quer levar para Paragominas. Quais as rotas que você tem disponível? Nós temos essas rotas. E aí você traz os teus clientes e a gente está aqui para trabalhar as rotas. O sindicato, esse não é o nosso objetivo principal. A gente está aqui para despertar isso. Eu tenho certeza que depois vão ser inúmeras agências. E essa é a nossa ideia. Que depois venham inúmeras agências. Mas a gente está aqui para fazer com que esse pontapé seja dado. Para fazer com que isso comece. E se eu contar uma coisa, vocês não acreditam. Já tem gente esperando a gente apresentar as rotas. A gente tem uma rota teste que a gente lançou agora. E nós vamos, depois da Agropec, são 15 diretores que vão fazer essa rota experimental. E já tem várias pessoas falando, e quando é que vocês abrem essa rota? Eu quero ir com a minha família fazer essa rota, porque é uma rota super interessante. A gente vai tomar café em uma das comunidades que já vieram aqui, nós já conversamos com eles, depois nós almoçamos em outra comunidade e vamos pernoitar numa fazenda. E nesse inteirinho a gente vai ter pesca, a gente vai ter aventura, a gente vai ter observatório de aves, porque uma outra informação super importante, Paragominas já é rota de observatório de aves internacional. Isso. Nós já temos um já chegar no ponto. E agora nós estamos aqui através do sindicato fazendo com que Paragominas entre no circuito nacional de observatório de aves. Então a gente quer fazer um grande encontro de observadores de aves em Paragominas para o ano. Então isso tudo vai entrar nesse projeto. A gente também vai conversar isso tudo com conselhos. Tudo aconteceu muito rápido. Como tudo acontece aqui conosco, aqui parece que tudo é muito rápido, mas assim, eu acredito que Paragominas já vai estar preparado na COP para receber, porque a gente sabe que muitas pessoas chegam antes da COP e muitas pessoas ficam quando a COP acaba. Então, o que é o nosso trabalho? Eu tenho certeza que o Conselho unido, com todos nós vamos conseguir fazer, é entregar uma estrutura para receber um grande público pós-COP. A gente tem mais de um ano para trabalhar isso e o desafio foi lançado e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E depois, Ju, eu quero dar outro desafio aqui. Nós vamos voltar para bater outro papo desses, construir, falar outro podcast do que a gente conseguiu. Exato. Antes da gente começar aqui, eu tinha conversado com o José Daniel sobre essa questão da rota, porque no início de julho, a gente lá da federação se reuniu para fazer uma publicação falando sobre as rotas que tem no estado e tudo mais. Aí eu tinha perguntado, existe uma rota aqui em Paragominas? Existe essa ideia de trazer uma rota, criar uma rota para poder criar? Como é que está sendo isso? Tá. A gente, como eu disse, a gente está fazendo isso direto com as comunidades, a questão do projeto do turismo do Rio Capim, né? A gente está trabalhando as comunidades. As comunidades, elas estão sendo todas inseridas nesse projeto, essas rotas, elas estão sendo trabalhadas dentro, elas também vão receber a bandeira, a gente tem um layout do projeto, elas vão receber bandeira para na hora que você passar com o seu barco, você quiser fazer o abastecimento do seu barco, você quiser parar para lanchar, vai ter lanchonete, vai ter pequenas cestas para você também fazer abastecimento. Então a gente já pensou, inclusive, em locais para fazer recarga dos barcos que agora vão chegar aqui, que são barcos, né, sustentáveis, que eles vão ser barcos que já vão substituir os que são por combustíveis agora. Então a gente já está conversando, dialogando com uma empresa que vai colocar nas comunidades essa recarga, e eles com placa solar vão conseguir recarregar e vão já angariar fundos. Então essa é uma outra novidade que a gente está trazendo aqui, que já estamos dialogando. E então essas rotas, elas estão sendo criadas, mas aqui existe já um circuito que é a pesca do Pitiú, que agora foi o 27º, salvo engano, 27º pesca. 27º aconteceu agora, pesca no Rio Capim. E ela é super famosa, essa pesca. E a gente tem um surubim, que é um surubim que agora está sendo estudado pela UFRA, que é o único que tem só no Rio Capim. Não tem em outro local, por isso ele precisa ser preservado. Não conheço. Porque ele é só.
Uma terra Ele de é só daqui. oportunidades. Entendeu? Então a gente é uma terra de oportunidades. Mas é isso, é trazer a universidade para dentro do turismo, trazer o poder público, trazer o poder privado. É através dessa união que a gente consegue construir essas possibilidades, né? E já que a gente já falou de COP30, bora trazer um pouco sobre o turismo sustentável, o turismo rural, porque é uma forma de mostrar a preservação do meio ambiente. Exatamente. É uma forma de mostrar a sustentabilidade. E Paragominas é um polo agro muito forte. Como a gente consegue fazer com que esse turismo, ele mostra que aqui a gente também preserva. Exatamente. Porque para não continuar com esse discurso de que o agro está destruindo e tudo mais, não, o agro ele está aqui para preservar, ele está aqui para manter as florestas, está aqui para fazer com que o produtor, ele não só produza, faça com que o Brasil ele cresça e o estado cresça, mas com que ele mantenha a natureza. Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante para a gente entender isso daí. Eu acredito que uma das primeiras partes é aproveitar principalmente que o COP está vindo para poder relembrar a história de Paragominas. Porque, claro, para nós que vivemos a cidade, nós sabemos muito bem como foi a questão de Paragominas se tornar essa cidade sustentável que nós somos. Paragominas hoje é um exemplo do que é sustentabilidade. Exato. Mas muito ainda não se tem dessa história. E principalmente tem uma imagem negativa que nós temos que pegar e mostrar. Olha, existiu um histórico e nós conseguimos aprender sobre esse histórico e olha onde que nós chegamos. Conseguimos crescer. Com a vinda da COP, vai vir muitas pessoas de fora em que isso dá para ser o estudo de caso, para ser demonstrado. Como que você consegue fazer a transição de um agro um pouco mais agressivo para um agro que é totalmente sustentável e economicamente viável? Porque a grande questão é que Paragominas é um exemplo para o Pará. Nós temos que demonstrar que esse exemplo para o Pará ele pode ser replicado de forma internacional, trazendo a história dela como foco. Então esse eu acredito, na minha visão como presidente do conselho, acredito que uma das principais maneiras é trazer exemplos reais que foram feitos, porque a COP30 ela é sobre o que são as medidas que devemos fazer para o futuro. Sim. Como olhar para o futuro sem olhar para o passado e ver o que fizemos de bem feito. Então a gente aprender com o passado. Nós merecemos ser um observatório. Porque, olha, tem um dado que me chamou a atenção. A gente fez um encontro ESG ano passado aqui. E aí, quando me chamaram para falar, eu comecei a levantar alguns dados. E em dado momento, eu pude observar que Paragominas, ele é um case positivo na área pública de ESG. E ninguém tinha observado isso. Por quê? Quando a gente sofreu aquela represália em 2008, da Arco de Fogo, a Paragominas mudou o seu ramo, né? O seu ramo econômico. E foi quando o agro chegou. Então ali, por que pra gente é importante? Porque ali é quando começa a agricultura. E ali a gente pode observar que neste período a gente conseguiu aumentar nossa área de reserva legal, a gente conseguiu aumentar a nossa renda per capita e nós conseguimos aumentar o nosso IDH. Então, nossa produtividade. A gente quer dizer o seguinte, com o longo do tempo a gente aumentou nossa produtividade. Então, o que a gente quer dizer? Nós somos um agro totalmente sustentável, nós somos ESG no agro, porque nós temos a melhor produção sustentável no Brasil. Nós fazemos uma produção correta e sustentável, nós fazemos a gente cumpre o Código Florestal mais rigoroso do mundo. E aí a gente ainda, quando o agro chega, e Paragominas é um exemplo disso, porque os índices são índices públicos, a gente aumenta e melhora a vida das pessoas. Então, você quer melhor ESG do que esse? Você ligou todas as áreas, pessoas, governança, ambiental. Aí agora a gente vai puxar. E o turismo? Como que o turismo ajuda nisso? Ampliando a renda das pessoas. Que, por exemplo, o ribeirinho que está ali, que não era assistido, que estava com problema de evasão, isso já começou a mudar. Porque lá nessa comunidade, as pessoas já começaram a voltar para sua comunidade. Porque antes eles estavam plantando uma maniva doente. Hoje eles têm assistência do sindicato, da federação, uma parceria com o Sebrae. E o que aconteceu? Eles plantam a maniva correta, eles fazem uma produtividade correta, eles têm uma farinha que hoje é reconhecida. Eles têm já a marca deles, eles têm um brasão deles. Eles vão receber o preço justo pela farinha deles.
né? Eles não vão ter o atravessador vendendo a farinha deles e eles sendo explorados. E eles vão receber também através do turismo, eles vão ter uma segunda renda. A gente levou agora o mel para eles. As mulheres são assistidas através do rural delas, elas têm conhecimento, elas recebem uma assistência que a gente chama muito importante, que é sustentabilidade emocional. Muito se fala de sustentabilidade ambiental, social e emocional dessas comunidades que muitas vezes não são assistidas. Essas pessoas, elas precisam estar muito bem para receber muito bem. Então, esse sindicato, a gente tem pensado muito em pessoas, porque a Amazônia, ela tem pessoas. A gente quer muito preservar, a gente quer muito produzir, mas a gente quer cuidar da nossa gente. Justamente. Então o turismo aqui vai ser pensado dessa forma e é um convite para ser pensado dessa forma. Primeiro, pessoas. Eu acredito que é um grande cordão que não pode se romper, né? Pessoas, né? Toda a nossa preservação ambiental e o ciclo econômico. E a gente tem condições de fazer isso. E aqui é uma prova disso. E as pessoas do mundo, elas precisam entender que a gente faz ESG, que a gente já fazia antes de sermos cobrados. Hoje nós estamos sendo cobrados, mas nós temos o resultado positivo para apresentar. E na COP a gente pode apresentar. E não só isso, né? Acaba que educa também o turista, né? Ele vai vir compartilhar da tradição, do comportamento, da cultura, das formas de cuidar, de manejo, do manejo sustentável, do manejo rural, e a pessoa vai entender que aqui a gente preserva, aqui a gente não está para destruir. Aqui em Paragominas, a gente falou da Arco de Fogo, desde 2010 as crianças, elas têm, dentro das escolas, elas estudam o ambiental. Então você anda nas ruas da nossa cidade, você não tem lixo nas ruas. Você respeita a faixa de pedestre. Respeita a faixa de pedestre. Isso é trazer o histórico. Gente, o trânsito aqui é excelente. É diferenciado, né? E você não vê um lixo na rua. As pessoas falam assim, gente, Exatamente. a Agropec é muito limpinha. Acaba o show e rapidinho tá tudo limpo. Eu falo assim, isso vem da educação. Porque nas escolas, essas crianças, desde 2010, elas têm educação ambiental. Então, muitas vezes, elas mesmas levam pra dentro de casa. Se os pais derem um deslize, a criança fala, papai, mamãe. E isso vai criando toda uma consciência da população. E muda a população, vai elevando. E é isso também que a gente quer levar para essas comunidades ribeirinhas. Não é só levar renda financeira, é levar oportunidade, é levar dignidade, é levar sustentabilidade emocional, é fazer a questão do valor, é elevar essa potencialidade do que ele já tem, o histórico, a valorização da história deles. A autoestima. Ali, a autoestima e resgatar o que muitas vezes eles mesmos contam as histórias, mas se a gente não começar a valorizar isso, trazer historiadores para nos ajudar nisso, isso pode se perder. E a gente não quer que se perca, a gente quer que as histórias do Rio Capim sejam todas preservadas e a gente consiga levar isso para valorizar o nosso turismo. Exato. Olha, gente, o nosso tempo tá acabando, é uma tristeza, tá acabando o nosso tempo, nosso primeiro episódio do AgriProsa. Mas, para finalizar, eu quero fazer uma última pergunta, assim. A importância de ter parcerias, de ter a Secretaria Municipal de Turismo, de ter o Conselho, de ter o Sindicato, de ter a Federação, o Senal, o Sebrae, todos mencionados aqui. Qual a importância de ter isso aqui? Vamos falar, para encerrar, para mostrar que a gente está todo mundo unido, para mostrar que o turismo, ele é algo que deve ser trazido para Paragominas, não só trazido, porque já é, né? Algo que deve ser potencializado aqui em Paragominas, porque é uma oportunidade, é um espaço que tem desafios, que a gente já apontou aqui, todos, mas que além de todos esses desafios podem ser superados, todos esses desafios podem se tornar em oportunidades. Então, como é que a importância dessas parcerias, de a gente estar aqui, nessa mesa, todo mundo reunido, conversando assim abertamente. Vamos falar sobre isso? Bom, que eu acho que é interessante demais. Bom, eu me lembro que quando eu cheguei aqui na cidade, em 2021, uma coisa que eu fiz, eu falei assim, eu não vou ficar no gabinete, eu vou pra rua. Porque eu acho que isso é a importância do turismo, né? Comecei a ir até as empresas. Fui nos hotéis, fui nos restaurantes, fui em agências de viagem aqui na cidade, para justamente entender, na visão deles, o que eles entendiam sobre o turismo em Paragominas, né? No entanto, que quando eu chegava num hotel, às vezes o gerente ficava meio cabreiro em me atender, porque era a primeira vez que alguém ia até eles para entender a demanda deles. E aí que eu fui entender que a mão de obra qualificada para o setor turístico era muito pequena, né? Era muito pequena, é baixa. Às vezes um hotel tem uma vaga para uma camareira, mas não tinha uma qualificação para camareira,
Aonde a gente vai buscar essa qualificação? Com os parceiros, com o Senar, com o sindicato, trazer o setor privado para fazer essas qualificações, para qualificar suas pessoas, né? Hoje, eu sempre falo, eu fui o pessoal da região do Capim, a gente vai falar até que vai ter um pouquinho de inveja, é bom, porque aprende. Porque assim, o Estado, a Secretaria de Turismo, ela abre um exemplo. No início do ano, ela abre a grade de cursos para os municípios. Antes dela abrir, eu já mandei ofício. Eu já tô perturbando. Falei, olha, quero curso pra cá, quero curso pra cá, quero curso pra cá, quero curso pra cá. Aí a Ana sempre falava, Daniel, manda o ofício pra gente, manda o ofício. No entanto que quando eu mandei o ofício pra cá, foi rápido que a gente foi atendido. Eu sempre falo, ó, agora é recente, a gente teve mais de 100 pessoas qualificadas no setor turístico. Perfeito. Isso é muito bom. Isso é dados para municípios. Isso mostra que o município está avançando, que ele está desenvolvendo. Mas isso só teve, por quê? Por conta dos parceiros. Isso é as parcerias que o setor público tem com o setor privado, com os sindicatos, de trazer, de incentivar as pessoas a terem uma qualificação, de incentivar a importância que o turismo é para o município, né? Então, assim, eu falo que o turismo aqui hoje, a gente vive uma outra realidade, né? Uma realidade que a gente não tinha. Eu me lembro que quando eu peguei o inventário do município feito em 2018, 2016, tinha muitas coisas desatualizadas. Então eu vi a importância que era a parceria de ir até o empresário, de se apresentar até o empresário, de falar a importância, de incentivar a importância do turismo para ele. O turismo que eu me lembro que quando eu cheguei na cidade, eu fui em um hotel da cidade. Um hotel simples, tal. Aí eu cheguei lá, me apresentei, aí a mulher me perguntou assim, mas a cidade tem turismo? Ela me fez essa pergunta. Aí eu falei, tem, senhora, tem. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha ainda o período de lotações, que era exposição, eventos, mas aí a gente foi entender que hoje a gente vê que não é só isso. A gente vê que é o ano todo o turismo ele tá gerando em Paragominas. Que é justamente o turismo de negócios, turismo de eventos. Ele tá gerando o ano todo. Você chega no hotel, numa empresa, um exemplo, em abril, num hotel, você... vem pela empresa, tá lotado. É turismo. Tá gerando um recurso. Eu até tinha uns dados aqui, que eu encaminhei pro Ministério do Turismo esse ano pro mapa, só que acabou que o formato celular, então perdi. A gente tem não são todos os hotéis que pagam taxa de ICS, mas só hoje pro turismo, ano passado, Paragominas gerou mais de 1 milhão. Só do turismo, só de taxa de ICS. Isso mostra que o município está avançando, está desenvolvendo. Então, assim, eu olho muito isso. O turismo hoje, ele precisa crescer, precisa. Para ele crescer mais ainda, ele precisa dos parceiros. Precisa ter do lado dele os parceiros. Como a doutora falou, o turismo sustentável, o turismo rural hoje, ou também, como muitos comentam, como o turismo de base comunitária, que é o caso do Rio Capim, as pessoas, elas vão ali... não vão sair do local dela, elas vão estar oferecendo a produção delas. Elas vão estar oferecendo a cultura que eles cresceram, que eles desenvolveram e que eles vivem. Hoje, um exemplo, tu tenta tirar um produtor rural da zona dele. Ele não se acostuma na cidade, porque ali é a cultura dele, ali é a vivência dele, né? Então, quando você leva o turista para ter essa experiência, o empresário, ele não quer mais viver aquela vida. Ele quer ter experiências novas. Ele quer pescar, quer aprender a fazer uma farinha, quer aprender a comer uma culinária diferente, uma culinária feita. Quando eu era criança, eu adorava ir para hotel fazenda para andar de cavalo. Porque não tem, eu sempre morei em Belém, não tem como eu andar em cavalo assim, do jeito que eu andava lá, abertamente. Eu amava. É exatamente essa oportunidade de fazer coisas que você não consegue fazer no espaço que onde você está inserido. Justamente. Né? Então, assim, hoje, para o turismo se desenvolver, ele precisa realmente dos parceiros dele. Tu vê muitas cidades que no estado mesmo. Vamos dar um exemplo aqui de Parauapebas. Parauapebas, ela se desenvolve muito. Hoje o turismo Parauapebas é muito forte. Por quê? Porque ele tem os parceiros. Tem a Vale, que a Vale ali é uma grande parceira. A Vale é uma grande referência de turismo ali por conta da Floresta Nacional. Então a gente vê essa referência. A gente vê essa parceria do setor público com o privado, entendeu? Então isso que é importante. E realmente,
para o turismo se desenvolver, não só aqui em Paragominas, como em muitos municípios, precisa. Eu falo que precisa, às vezes, cortar, quebrar umas barreiras e se trabalhar. Porque ali, quando tu quebra essas barreiras para te desenvolver o turismo, tu tem que entender que ali tem pessoas, ali tem famílias que podem ser beneficiadas, que vão ser beneficiadas com o turismo, que vão ser beneficiadas. Claro que tudo voltado sempre para a sustentabilidade, os impactos ambientais, para que não venha a acontecer. Mas isso tudo são trabalhos, são qualificações que quem pode trabalhar? Parceiro. Às vezes o setor público, eu tenho um projeto, então vamos buscar parceiros. No caso do Rio Capim, é um projeto do sindicato que ele está buscando parceiros para desenvolver o projeto junto com eles, para te ver a importância que vai ser um projeto para o município se desenvolver e a importância que vai ser os parceiros entrar no projeto. Exatamente. Né? É isso mesmo. Eu falo que hoje, por exemplo, a gente também tem um grande parceiro, o Sebrae. O Sebrae hoje é um grande parceiro do turismo. Muito. No entanto que, olha, esse projeto em Belém das casas está sendo executado junto com o Sebrae. O Sebrae, se tu chegar com o Sebrae querendo uma qualificação lá na comunidade de Nazaré, o Sebrae vai prontificar, ele vai contigo, vai dar essa qualificação, vai mostrar a importância. Então são parceiros. Né? Então, assim, é algo que às vezes a gente precisa às vezes quebrar essa barreira. Não, gente, é um público, são pessoas. Às vezes eles têm aquela economia, que daquela economia eles vão tirar a renda deles para desenvolver o trabalho deles, para desenvolver a produção deles. Então, como a doutora falou, hoje, quem tem convive do turismo rural, turismo de base comunitária, exporta produtos. A gente vê exemplos, né? A farinha, hoje em Paragominas tem a farinha rosa, né? O pessoal só conhecia assim, a Bragança. A Bragança é a referência da farinha d'água lá. Mas hoje, por que não também ser de Paragominas? Por que não ser a produção de Paragominas? Então, isso tudo só se desenvolve realmente se a gente tiver os nossos parceiros. Então a gente necessita realmente dessa importância do governo público, do governo federal, dos sindicatos, das empresas, em prol de um setor que pode tornar o município como referência, pode tornar o município como um polo da região. Né? Que eu falo assim, que bom que a gente em alguns pontos a gente já é um polo. Hoje a gente tem um aeroporto. Né? Hoje tem um aeroporto municipal. Daqui de Paragominas só é Marabá e Salinas. Então, para te ver a importância que é do município. Então, assim, é algo que a gente precisa sempre bater na tecla. Realmente, a gente precisa ter os parceiros que abracem o setor, que, como fala, que são os padrinhos do projeto. Né? O Rio Capim precisa de padrinhos, até porque quando ele começar a desenvolver, a renda vai ficar dentro do município. Não vai sair do município. Ela vai gerar e vai ficar dentro do município. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que é um ponto realmente inicial que a gente necessita muito. Buscar esses parceiros, trabalhar com esses parceiros, quebrar um pouco, às vezes, os paradigmas, as barreiras e pensar no futuro que o município vai se tornar. Né? Um exemplo, eu sou funcionário público, amanhã eu não posso ser, mas quem for no meu lugar vai... realmente, então tem um trabalho, tem um projeto a desenvolver. Pra todo mundo se ajudar. Né? O Vitor daqui a 2 anos vai sair do conselho, vai chegar o novo presidente que vai ver o que precisa se iniciar no projeto, a doutora, assim como também no sindicato. Então, assim, são projetos que não é meu, não é do Vitor, não é da doutora, é do município. É do município. É pro município. Entendeu? Então, a gente precisa realmente mostrar a importância do turismo para o município, para a região, para o estado, para o país. Né? Precisa mostrar a importância que é o turismo hoje. A gente, por que não botar o Brasil hoje como referência e não colocar o estado Paragominas? O município da região do norte é referência no turismo sustentável, é referência no turismo rural, é referência no estado do Pará. Isso é bom, isso vai ser bom não pra gente, provavelmente pra eles, que vão estar vivendo do que eles produzem ali. Sim. Entendeu? Nossa, eu acho maravilhoso quando eu fazia a faculdade, a gente tinha visitas em campo, que a gente, por exemplo, ia na Ilha das Onças, ia na Ilha do Combu, ia lá em Cotijuba, ver a produção deles. Eu fiz um curso em Cotijuba, que a gente fez uma rota, eles produziram nosso almoço, nosso jantar, e ficou para eles a renda. A gente pagou um pacote e ficou tudo para eles. Então, assim, esse o intuito do turismo. E hoje, o turismo rural, o turismo de base comunitária, ele tem desenvolvido muito no nosso estado, no estado, no país, tudo. Porque eu falo que pós-pandemia foi um setor que cresceu muito, porque as pessoas queriam mais
se afastar, queriam ter uma experiência nova, sair um pouco da sua vida urbana e ir pro rural, sabe? Eu digo, eu amo ir pro interior, ter uma experiência nova. Eu esqueço o celular, porque é uma experiência nova, você tá ali, você tá produzindo. Então, assim, isso tudo você só consegue trabalhar se realmente você tiver os parceiros. Exatamente. Tá? Pra não estender muito, eu comecei a falar, falei muito. Se animou. Não, mas aí, então é isso, gente. A Agropec é um momento de oportunidade. A Agropec, ela tá aqui não só para fazer negócios, não é só para fazer o show. Ela tá aqui para gerar economia, gerar oportunidade. E é isso que a gente tem para falar. Só tem mais uma coisa para falar, presidente? Eu só quero dizer o seguinte, hoje o turismo pode ser a sua segunda renda, pode ser algo que esteja chegando novo, mas amanhã o turismo pode ser a sua primeira renda. E ano que vem na Agropec você vai ver muita coisa de turismo. Ano que vem muitos expositores de turismo, de navegação, muita gente vai estar aqui. Então aguardem, o turismo vai bombar em Paragominas. Muito obrigada, parceiros nossos do sindicato que estão aqui. Eu tenho certeza que nós vamos construir esse caminho juntos. Muito obrigada, Ju, pra gente começando o nosso primeiro podcast aqui com o pé direito. Muito obrigada mesmo. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, gente. A Agropec não para, o Agro e Prosa também não vai parar, porque a gente vai continuar aqui até o final do evento para fazer muito mais temas tão importantes quanto esse, que é o do turismo. Muito obrigada a todo mundo que participou da nossa conversa. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Eu amei também. Eu espero que tenha muito mais. Se a gente pudesse, com certeza a gente continuaria falando, até porque antes da gente começar a gravar, a gente já estava conversando. Então eu agradeço todo mundo que tá aqui. E eu acho vou falar a última coisa aqui. Enquanto a gente tá aqui falando, que horas são? 10 horas. 10 horas. 10 horas, a feira tá bombando, tá tudo acontecendo, tá sendo aqui interativo e também tá sendo uma felicidade acontecer isso dessa forma aqui. Obrigada. Então é isso, gente. A gente espera vocês no próximo Agro e Prosa.